Imagine só, você está navegando por anúncios de veículos de luxo, sonhando com o estilo de vida de um classe S, mas as parcelas mensais estão te deixando com lágrimas nos olhos. De repente, um amigo te envia uma foto do seu Lexus LS 2013 com mais de 200 mil quilômetros, e o carro está parado na garagem dele como se tivesse acabado de sair da concessionária. A melhor parte? O custo total de manutenção dele no ano passado foi menor do que uma única troca de óleo de um BMW, e o carro ainda funciona como uma sinfonia sobre rodas perfeitamente afinada. Hoje, apresentamos 12 carros de luxo que se tornam verdadeiras pechinchas após o término da garantia. Não deixe de conferir até o final, porque o número 3 vai te deixar sem palavras. Este modelo de luxo se torna mais confiável com o tempo. Número 12. O Acura TLX, construído entre 2015 e 2020. Os engenheiros de luxo da Honda perceberam como os fabricantes alemães cobravam quantias exorbitantes por tecnologias complexas e propensas a falhas, e decidiram apresentar um contraste claro. O resultado foi um sedã que dirige como um esportivo, mas mantém a compostura de um Honda Civic. O V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado não era apenas um modelo de confiabilidade, mas também uma declaração contra aqueles que confundem luxo com fragilidade. Com 290 cavalos de potência, este motor oferece potência e durabilidade, tão robusto que as oficinas tiveram pouco a fazer durante o período de garantia. Mas o verdadeiro golpe de gênio está no sistema Super Handling All-Wheel Drive. Enquanto outras marcas de luxo empregam soluções complexas de tração integral que custam uma fortuna se falharem, a Honda desenvolveu uma distribuição de torque inteligente que, na verdade, melhora com o tempo. O diferencial traseiro utiliza embreagens eletromagnéticas que praticamente não sofrem desgaste e oferecem tração que rivaliza até mesmo com carros esportivos de verdade. O interior também prioriza a substância em vez da ostentação. Couro legítimo que ganha personalidade com o tempo, acabamento em alumínio que mantém o brilho e controles que funcionam com tanta precisão que quase se poderia chamá-los de mágicos. Não é de se admirar, portanto, que estudos de consumo coloquem regularmente o Acura no topo dos rankings de confiabilidade. Os proprietários do TLX sabem exatamente o porquê. Após o término da garantia, este carro parece uma joia escondida para os fãs de luxo. Você obtém um prazer de dirigir emocionante sem gastar muito. A depreciação joga a seu favor. Em 4 anos, o TLX perde cerca de metade do preço de um carro novo, mas depois se estabiliza à medida que a fama de sua robustez se espalha. Por cerca de 20 mil euros, você obtém tecnologia que vale 40 mil euros, e isso de um fabricante que projeta veículos para que oficinas independentes possam fazer a manutenção facilmente. Sem ferramentas especiais exóticas, sem truques exclusivos de concessionárias, apenas engenharia honesta que responde ao cuidado. Número 11. O Genesis G90, construído entre 2017 e 2022. Os engenheiros da Coreia do Sul analisaram as contas de reparo de veículos de luxo alemães e aparentemente pensaram: isso não é prestígio, é roubo. Então, desenvolveram um carro que não só acompanhava o ritmo, mas era tão claramente superior que os desenvolvedores europeus provavelmente começaram a aprender coreano secretamente. O V6 biturbo de 3,3 litros produz impressionantes 365 cavalos de potência e permanece tão confiável que até os engenheiros da Toyota aprovam. Não se trata de um experimento arriscado com motores turboalimentados, mas sim de um desempenho de produção comprovado, construído para durar. Cada detalhe foi construído com uma precisão quase obsessiva. O processo de pintura envolve mais etapas do que muitos fabricantes utilizam em seus veículos conceito. O resultado é uma qualidade de superfície que brilha como nova, mesmo após invernos gelados e verões quentes. Até mesmo a suspensão a ar, frequentemente um fiasco financeiro para outras marcas de luxo, foi desenvolvida de forma tão robusta que se compara à tecnologia aeroespacial. Enquanto os proprietários de modelos de luxo alemães precisam desembolsar vários milhares de euros para reparos no chassi, os motoristas do G90 simplesmente desfrutam de uma viagem tranquila. E o interior? Estofamento em couro legítimo, acabamento em madeira maciça e elementos metálicos que, na verdade, são feitos de metal, uma raridade no mundo do luxo atual. Após o término da garantia do fabricante, o Genesis G90 se revela um dos segredos mais bem guardados do mercado automobilístico. Você experimenta o luxo de um carro topo de linha pelo preço de um sedã médio como um Toyota Camry, e as visitas à oficina se limitam a trocas de óleo e revisões de rotina ocasionais. O cronograma de manutenção parece o senso comum da Coreia.
trocas de óleo a cada 12.000 km, revisão da transmissão a cada 96.000 km e nada de contas absurdas de filtros de ar, fluido de freio ou velas de ignição. Um veículo que prova que luxo e bom senso podem, de fato, andar de mãos dadas. Número 10. O Lexus GS 350, produzido de 2013 a 2020. A marca de luxo da Toyota desenvolveu o GS como um símbolo de tranquilidade, conforto e precisão técnica, e, ao fazê-lo, inadvertidamente criou um carro que fez os engenheiros alemães repensarem suas escolhas de carreira. O V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado foi a carta de amor da Toyota para aqueles que buscavam luxo sem complicações. Em velocidades de estrada, o motor funcionava tão suavemente que você quase poderia pensar que os desenvolvedores o projetaram com muita rigidez. Combinado com uma transmissão automática de 8 velocidades que troca de marchas tão suavemente que os passageiros duvidam das leis da natureza, o resultado é um trem de força que pode sobreviver a centenas de milhares de quilômetros praticamente intocado. O fascínio, no entanto, só começa quando a garantia expira. O GS envelhece como um bom vinho. O couro adquire uma pátina refinada, o motor funciona ainda mais suavemente com o tempo e o chassi desenvolve aquele incomparável caráter Lexus que outros fabricantes buscam há décadas. Quem optou pelo pacote F-Sport recebeu não apenas recursos estéticos, mas também a genuína tecnologia de Nürburgring, suspensão ajustada e freios mais potentes. Assim, o GS combina capacidades esportivas com confiabilidade lendária, uma simbiose tão rara quanto um unicórnio no mundo do luxo. Não é de se admirar, portanto, que testes com consumidores regularmente elejam a Lexus como a marca de carros usados mais confiável. Os proprietários sabem exatamente o porquê. Esses veículos não apenas levam você do ponto A ao ponto B, eles transformam cada viagem em uma obra de poesia mecânica. Investidores inteligentes compram um GS com 5 anos e o dirigem pelos próximos 15 anos sem jamais duvidar de sua durabilidade. O valor de revenda permanece estável, porque os conhecedores reconhecem imediatamente que estão comprando algo que se aproxima surpreendentemente da perfeição automotiva. Número 9. O Infiniti Q50, produzido entre 2016 e 2020. Quando os engenheiros desenvolveram o Q50 Red Sport, eles parecem ter esquecido que carros de luxo geralmente também trazem problemas caros. Em vez disso, eles inadvertidamente criaram um veículo que as oficinas descrevem como chato, simplesmente porque quase nada quebra. O VR30 DTT, um V6 biturbo, produz 400 cavalos de potência e é mais robusto do que qualquer bife de desconto. A Nissan testou este motor em condições em que até mesmo veículos projetados para cenários extremos teriam capitulado. O resultado foi um motor tão robusto que os departamentos de garantia da Infiniti devem ter se sentido quase culpados pelos clientes pagarem por um seguro adicional. A melhor coisa sobre o Q50 depois que a garantia expira é a depreciação, ela joga a seu favor. Em 4 anos, esses veículos perdem cerca de 55% do preço de novos e depois se estabilizam à medida que mais e mais compradores percebem que estão recebendo desempenho alemão com confiabilidade japonesa pelo preço de um Hyundai. No interior, os designers optaram por substância real, acabamento em alumínio, couro que envelhece graciosamente e eletrônicos de fornecedores que também fornecem componentes para programas espaciais. Oficinas independentes adoram este carro porque, apesar de seu desempenho, ele permanece tecnicamente simples, sem equipamentos secretos de diagnóstico, sem exclusividade de concessionária. E se algo se desgastar após 240.000 km, as peças de reposição geralmente custam apenas metade do que pagariam por um BMW. As seguradoras também valorizam o Q50 porque ele raramente quebra e as peças de reposição são acessíveis. Quase se poderia dizer que a Infiniti criou acidentalmente o carro de luxo ideal para o período pós-garantia, enquanto a concorrência dependia de assinaturas de reparo. O sistema de tração integral distribui a potência de forma tão inteligente que até mesmo carros esportivos puros parecem ultrapassados em comparação. Para o motorista, tudo permanece discreto, sem truques, sem modos complicados, apenas tração confiável ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Número 8. O Cadillac XTS, construído entre 2013 e 2019. Os desenvolvedores americanos olharam para seus concorrentes alemães e pensaram: vamos construir algo que realmente funcione. A General Motors, portanto, apresentou a resposta americana aos veículos de luxo europeus, só que mais confiáveis, mais confortáveis e com custos de manutenção no máximo pela metade.
O V6 de 3,6 litros naturalmente aspirado era tão inabalável que os departamentos de garantia da Cadillac provavelmente ficaram constrangidos ao oferecer seguro complementar aos clientes. Esse motor sobreviveu a operações de táxi, frotas policiais e rigores comerciais. Qualquer pessoa que consiga sobreviver aos rigores da vida cotidiana na Força Policial de Detroit está preparada para praticamente qualquer cenário. O chassi com controle magnético dos amortecedores é um verdadeiro golpe de gênio, sem molas pneumáticas frágeis, sem sistemas hidráulicos complexos, mas com amortecedores eletromagnéticos que se ajustam milhares de vezes por segundo, e o fazem de forma confiável por anos. Proprietários de carros de luxo alemães podem se sentir incomodados com a ideia. A Cadillac também se baseou em um genuíno artesanato no interior, couro requintado, acabamento em madeira genuína e aplicações metálicas feitas de metal de verdade. Coisas que muitos fabricantes substituíram por imitações de plástico. Qualquer pessoa que dirija um XTS hoje, após o término da garantia, quase sente como se tivesse encontrado uma máquina do tempo, tecnologia de ponta que funciona a longo prazo e custos de manutenção que não afetarão suas economias para a aposentadoria. A depreciação joga a favor dos compradores experientes. Em 5 anos, esses veículos perdem cerca de 70% do preço de novos, mas se estabilizam quando se espalha a notícia sobre sua durabilidade. Por cerca de 18 mil euros, você pode comprar aqui um carro que originalmente custava 60 mil euros, enquanto os motoristas alemães ainda estão pagando o prejuízo inicial. Até mesmo o cronograma de manutenção parece ter sido criado por engenheiros que se esqueceram da receita de serviços, trocas de óleo a cada 12 mil quilômetros, inspeções de transmissão apenas quando necessário e manutenção de freios baseada no desgaste real. Imagine só. Número 7. O Volvo S90, produzido entre 2017 e 2023. Os engenheiros suecos seguiram uma filosofia clara ao desenvolver este sedã de luxo: construir um carro tão sólido que praticamente não exige a manutenção, exceto a regular. O resultado foi um veículo que redefiniu o significado da confiabilidade escandinava. E se você gostou desta jornada por carros de luxo que não vão te deixar na miséria, não se esqueça de curtir, porque estamos prestes a apresentar modelos que vão mudar completamente sua percepção anterior sobre ter um carro de luxo. O motor 2.0 turbo de 4 cilindros, turbo e superalimentado, parece modesto no papel, mas entrega 316 cavalos de potência, deixando muitos motoristas de V8 questionando suas contas de combustível. Este motor combina tecnologias de indução forçada de forma tão inteligente que resulta em confiabilidade, não em complexidade. O compromisso da Volvo com a segurança foi muito além dos testes de colisão, ele se refletiu diretamente na longevidade da tecnologia. Cada componente foi projetado para proteger as famílias por décadas, não apenas durante o período de garantia. O resultado foi um sedã de luxo que pode lidar com os invernos escandinavos com a mesma confiança que o calor do Arizona. A suspensão a ar também é um excelente exemplo da engenharia sueca, robusta, durável e livre das falhas dramáticas tão frequentemente vistas em concorrentes alemães. Enquanto os motoristas de Range Rover gastam milhares em reparos, os donos do S90 simplesmente apreciam a experiência de dirigir refinada. Por dentro, o Volvo impressiona com a típica atenção escandinava aos detalhes. Cada superfície parece de alta qualidade, cada controle é tão preciso que até relógios suíços ficariam com inveja. Após o término da garantia, o S90 parece o acesso à perfeição automotiva, a verdadeira qualidade de um carro de luxo com custos de manutenção que permanecem razoáveis até mesmo para famílias. Até mesmo o sistema de infoentretenimento funciona perfeitamente anos depois, proporcionando experiências de alta tecnologia que, de repente, fazem outros veículos premium parecerem ultrapassados. A eletrônica aqui foi desenvolvida para durabilidade, não para desgaste planejado. Sexto, o Acura RLX, construído entre 2014 e 2020. Com este modelo, a Honda pretendia criar nada menos que o sedã de luxo mais confiável já construído. O resultado foi uma obra-prima técnica que fez os veículos premium alemães parecerem quase ultrapassados, e, ainda assim, duraram o dobro. O sistema híbrido não era apenas econômico, mas também uma demonstração de como a tecnologia de luxo deveria realmente funcionar. 3 motores elétricos, um V6 a gasolina e uma transmissão praticamente indestrutível. A solução era tão sofisticada que até mesmo engenheiros aeroespaciais poderiam tê-la descartado. O V6 naturalmente aspirado trabalhava em conjunto com os motores elétricos em uma configuração tão robusta que a Honda oferecia garantias híbridas que faziam os fabricantes europeus desaprovarem.
Não se tratava de um experimento ousado, mas sim de tecnologia de luxo pronta para a produção, com consumo de combustível quase equivalente ao de carros pequenos. O sistema de tração integral também era visionário. Em vez de diferenciais, eixos e caixas de transferência complicados, a Honda simplesmente confiou em motores elétricos independentes nas rodas traseiras. O resultado foi uma tração que fez os sistemas mecânicos tradicionais parecerem obsoletos, e componentes que normalmente se desgastariam eram simplesmente supérfluos. Após o término da garantia, o RLX parece quase um vislumbre do futuro. Os custos de manutenção são previsíveis para os próximos anos e consistem essencialmente em trocas de óleo e rodízio de pneus. Intervalos de manutenção caros? Nenhum. Não é à toa que Honda e Acura ocupam regularmente posições de destaque nos rankings de confiabilidade de revistas de consumo. Os proprietários vivenciam em primeira mão o porquê. O RLX oferece luxo de ponta, mantendo o desempenho de um Honda Civic. O interior e o acabamento eram comparáveis aos de carros que custam o dobro. Cada superfície é suavemente acolchoada, todos os controles são ajustados com precisão e cada unidade eletrônica é testada de acordo com os padrões de qualidade obsessivos da Honda. Quinto, o BMW Série FF10, produzido de 2011 a 2016. Com esta geração, a BMW atingiu o ponto exato em que a excelência em engenharia e a usabilidade cotidiana se harmonizavam perfeitamente, antes de a marca começar a esconder extras digitais por trás dos modelos de assinatura. O resultado foi o último sedã moderno da BMW verdadeiramente confiável, um veículo que combinava a precisão alemã com a verdadeira durabilidade a longo prazo. Os motores de 6 cilindros em linha e V8 naturalmente aspirados desta era foram os últimos representantes daqueles lendários propulsores da BMW antes que os turbocompressores finalmente assumissem o controle. Esses motores eram tão robustos que até mesmo os especialistas independentes da BMW sorriem quando um desses modelos chega à sua oficina. Imagine só, um BMW que não faz os mecânicos desistirem. Os motores N52 e N62 tinham componentes internos extremamente duráveis, intervalos de manutenção razoáveis e peças de reposição com preços abaixo do produto interno bruto, PIB, de países pequenos. Era a era de ouro da BMW, uma época em que os veículos eram construídos para durar mais do que apenas até o fim do contrato de locação. O interior desta geração também demonstra a seriedade com que a qualidade era levada naquela época. Madeira de verdade, vinda de florestas, alumínio de verdade em vez de papel laminado barato e couro de fornecedores que valorizavam o artesanato em detrimento da maximização do lucro a curto prazo. Após o término da garantia, o F10 oferece uma relação custo-benefício difícil de superar. Todos os problemas iniciais dos primeiros anos do modelo já foram documentados e resolvidos, problemas de software já foram corrigidos com atualizações há muito tempo e pontos fracos conhecidos foram reforçados pelo mercado de reposição. A desvalorização foi inicialmente acentuada porque muitos compradores temiam os notórios custos de manutenção, mas agora os preços estão se estabilizando, à medida que os entusiastas percebem, este é o último BMW verdadeiramente analógico. Qualquer um que suba a bordo experimentará a incomparável experiência de direção que outrora definiu a marca. Direção perfeitamente ajustada, um chassi que faz as estradas parecerem seda e aquela conexão única entre motorista e máquina que as telas sensíveis ao toque e os dispositivos digitais modernos há muito suplantaram. Quarto, o Lexus LS 460, produzido de 2007 a 2017. Este carro-chefe da Toyota definiu o que significa a verdadeira classe de luxo, uma condução praticamente silenciosa, uma experiência de condução como andar nas nuvens e uma confiabilidade quase sobrenatural. Enquanto os concorrentes alemães eram levados à beira do desespero, o V8 de 4,6 litros naturalmente aspirado entregou uma obra-prima técnica que provavelmente preocupou até os contadores da Toyota quando viram os custos de produção. Este motor era tão grande que parecia durar mais do que qualquer coisa que a natureza já havia produzido, ao mesmo tempo que entregava uma potência tão sedosa quanto um uísque escocês. A transmissão automática de 8 velocidades encaixou perfeitamente, com trocas tão suaves que os passageiros duvidaram que o carro estivesse em movimento. Cada componente do LS foi projetado para funcionar perfeitamente por pelo menos 20 anos. O ar-condicionado mantinha a temperatura constante, fosse no frio siberiano ou no calor do deserto lá fora. Os motores dos bancos funcionavam com a precisão da relojoaria suíça, e o sistema de som oferecia uma acústica com qualidade de sala de concertos.
Não é de se admirar que estudos com consumidores esperem que até mesmo os modelos LS mais novos sejam mais confiáveis do que muitos outros carros novos. Qualquer pessoa que dirige um LS entende imediatamente o porquê. Esses carros não quebram, eles simplesmente acumulam quilômetros, transformando cada viagem em uma espécie de poesia da viagem. Após o término da garantia, possuir um LS 460 é quase uma experiência espiritual. Você obtém o luxo de um carro de luxo, enquanto a manutenção se limita essencialmente a trocas de óleo e à admiração da pintura impecável. Nenhum outro carro demonstra tão claramente que confiabilidade e luxo são perfeitamente compatíveis. Os valores de revenda permanecem altos porque os apreciadores sabem que estão adquirindo algo muito próximo da perfeição automotiva. Um LS 460 bem conservado é nada menos que o auge do luxo confiável já produzido. Terceiro, o Porsche Cayenne S, construído entre 2011 e 2018. Quando os engenheiros de Stuttgart aplicaram sua filosofia de carro esportivo a um SUV, criaram algo especial, um SUV de luxo que domina o cotidiano familiar com facilidade, mantendo a lendária qualidade Porsche. Os motores V6 e V8 naturalmente aspirados e turboalimentados não eram apenas potentes, mas também possuíam a durabilidade que se esperaria de máquinas agrícolas. A Porsche testou esses motores em condições incomuns até mesmo em transporte pesado, com o resultado de que muitos motores rodam mais de 300 mil km sem problemas, mantendo sua suavidade original. O segredo do Cayenne reside em seu compromisso inabalável com a qualidade. Cada componente foi projetado de acordo com os padrões de carros esportivos e, em seguida, adaptado para o uso em SUVs. Maçanetas testadas centenas de milhares de vezes, reguladores de janela projetados para durar 2 décadas e motores de assento que provavelmente suportariam até cenários extremos. Após o término da garantia, o verdadeiro milagre da relação custo-benefício acontece. A partir do 6º ano, a depreciação se estabiliza significativamente, e você obtém engenharia alemã, o artesanato Porsche e a usabilidade cotidiana de um SUV a preços razoáveis até mesmo para a classe média. Até a manutenção é uma surpresa agradável. Os custos são moderados para os padrões da Porsche, oficinas independentes realizam muitos serviços sem problemas, peças de reposição são facilmente disponíveis e a tecnologia permanece tão administrável que mecânicos experientes conseguem mantê-lo funcionando por décadas. A ironia é que, enquanto os motoristas de Range Rover gastam grandes quantias em reparos da suspensão a ar e os donos de BMW X5 precisam ficar de olho nas bombas d'água, os motoristas de Cayenne simplesmente aproveitam o passeio. O tópico de manutenção mais empolgante? Trocas de óleo a cada 16 mil quilômetros. Segundo, o Acura MDX, produzido entre 2014 e 2020. A divisão de SUVs de luxo da Honda percebeu como os fabricantes alemães cobravam preços altos por tecnologia frágil e decidiu melhorar. O resultado foi um SUV premium que dirige como um esportivo, mas oferece a serenidade de um Honda Pilot na manutenção. O V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado, combinado com o engenhoso sistema Super Handling All-Wheel Drive, praticamente criou a definição de SUV perfeito. Com 290 cavalos de potência, o motor oferece desempenho confiável e é tão confiável que as oficinas da Acura tiveram pouco trabalho a fazer durante o período de garantia. O sistema SHAWD é uma obra-prima da engenharia japonesa. Ele proporciona uma tração que desafia até mesmo veículos off-road especializados, mas permanece completamente discreto na condução diária. O torque é distribuído de forma tão inteligente que a dinâmica de direção melhora ao longo dos anos, e ao longo de centenas de milhares de quilômetros. O interior exibe a típica atenção japonesa aos detalhes. Cada superfície é cuidadosamente selecionada, cada controle executado com precisão, causando inveja até mesmo aos concorrentes alemães. O ambiente transmite uma conexão emocional que vai muito além da mera locomoção. Não é de se admirar que revistas especializadas classifiquem o Acura regularmente entre os primeiros lugares nos rankings de confiabilidade. Os proprietários descobrem um motivo todos os dias. O MDX oferece luxo com 3 fileiras de bancos, tecnologia de segurança avançada e espaço para 7 pessoas, com custos de manutenção que não sobrecarregam as famílias. Após o término da garantia, possuir um carro quase parece descobrir a fórmula ideal de SUV familiar. Manutenção aqui significa essencialmente trocas de óleo e rodízio de pneus. A depreciação também joga a favor dos compradores. Em 4 anos, esses SUVs perdem cerca de 45% de seu valor e depois se estabilizam à medida que a notícia sobre sua confiabilidade se espalha.
Número 1. O Lexus LS600HL, produzido entre 2008 e 2015. No topo da nossa lista está um veículo que personifica o máximo em confiabilidade em carros usados. De acordo com estudos com consumidores, este não era apenas o carro-chefe de luxo da Toyota, mas um manifesto de engenharia que provou que o luxo pode ser simultaneamente ecologicamente correto, tecnologicamente inovador e praticamente indestrutível. A Toyota não construiu apenas um sedã híbrido, ela construiu uma obra-prima automotiva que redefiniu a propriedade e a definição de veículos de luxo. O LS600HL foi o ápice de décadas de aperfeiçoamento simultâneo da engenharia de carros de luxo e da tecnologia híbrida pela Toyota. O sistema combinava um V8 naturalmente aspirado com motores elétricos, em uma configuração tão sofisticada que os concorrentes não conseguiram reproduzi-la completamente, mesmo 17 anos depois. O melhor de tudo é que não se tratava de um experimento ousado, era uma tecnologia pronta para produção que literalmente faria os veículos modernos parecerem ultrapassados em termos de eficiência. A bateria foi projetada para durar o veículo inteiro e estava equipada com sistemas de refrigeração que praticamente eliminavam o envelhecimento. Testados em condições excepcionalmente severas até mesmo na aviação, cada componente provou sua viabilidade a longo prazo. Cada componente foi projetado para funcionar de forma confiável por pelo menos 25 anos, do ar-condicionado ao sistema de navegação e aos motores dos bancos. Tudo foi projetado para suportar décadas de propriedade de um carro topo de linha sem sacrificar o desempenho. Não é de se admirar, portanto, que a Lexus esteja regularmente no topo dos rankings de confiabilidade. Os proprietários de um LS600HL vivenciam o auge dessa filosofia em primeira mão. E é exatamente aí que reside o verdadeiro fascínio. Quem dirige este carro não possui apenas um carro, mas um pedaço da história da engenharia que parece praticamente intocável. Esses veículos ganham personalidade com o tempo, quase como um bom vinho. O sistema híbrido se torna ainda mais eficiente com o tempo, o couro adquire uma pátina que exala perfeição e a experiência geral de dirigir atinge um nível de refinamento que os modelos mais novos costumam levar anos para aprimorar. Ter um LS600HL após a garantia é como encontrar a chave para a imortalidade automotiva. Você obtém eficiência híbrida que faz os veículos atuais parecerem antigos, luxo que rivaliza com um Rolls-Royce e confiabilidade que outros fabricantes só invejam. Os valores de revenda são astronômicos, porque os especialistas sabem muito bem, quem investe aqui está adquirindo algo que se aproxima muito da perfeição automotiva. Um LS600HL bem conservado representa o auge absoluto da mobilidade de luxo confiável. E com isso, você viu a lista completa de 12 veículos de luxo que se tornam verdadeiras dicas privilegiadas após o término da garantia. Qual dessas surpresas mais te surpreendeu? Conte para a gente nos comentários abaixo. Aposto que muitos de vocês não imaginariam que um Lexus híbrido revelaria tal fato. Obrigado por nos acompanhar até aqui, seu apoio é essencial para o SUV Detective. Se você gostou deste mergulho profundo nos segredos dos carros de luxo, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nada. Há muitas outras investigações automotivas esperando por você que podem economizar milhares na sua próxima compra. Lembre-se, às vezes, o investimento mais inteligente é um carro de luxo usado que está apenas começando a atingir seu verdadeiro potencial.